Bom dia a todos, bom dia a todas, muito bem-vindas. Estamos aqui com mais um Cada Caso um Case. Hoje estamos fazendo um horário diferente. Vamos falar de um assunto super bacana, de uma marca que eu sou super fã. Fabi daqui a pouco deve se conectar. Enquanto isso, quero dar boas-vindas, dizer que é um prazer ter vocês aqui comigo, acompanhando nossa transmissão. Hoje vai ser um dia especial. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, sou fundadora da Shopper2B, tenho ajudado meus clientes a transformar dados em relações humanas e tenho feito isso de diferentes formas, trazendo aí, compartilhando informações e experiências sobre relacionamento, como a gente pode melhorar essa experiência para os nossos clientes. Rosana, bem-vinda. Fabiana daqui a pouco deve somar. Então, como eu estava dizendo, tenho ajudado isso através de CRM e compartilhando aí informações interessantes e de compra. Vamos ver se a Fabiana consegue chegar. Olá! Bom Tudo dia, Bru. bem? Bom dia, você me escuta bem? Escuto super bem. E você também? Também. Bem-vinda! Muito obrigada. Feliz de falar com você. Eu que estou, Fabi, muito orgulhosa. Estava falando aqui enquanto você estava chegando que eu sou fã da marca. A gente se Puxa, conheceu e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E quando eu fiz a divulgação, muita gente me escreveu dizendo: olha, encontrei no supermercado, olha, eu tomo, olha, eu guardo a garrafinha e põe o meu nome. Então, muitas boa. declarações. Significa que a marca está aí crescendo, se desenvolvendo, e eu fico feliz por isso, viu? Eu que fico feliz. Quando a gente conversou pela primeira vez, a gente ainda não tinha nem lançado direito. Eu falava para você assim, a gente vai estar nos varejos, a gente vai estar, e hoje eu fico feliz de já estar, já ter cumprido com o que eu Que falei para legal, você. que legal. E você sabe que ontem um amigo compartilhou, ele estava no interior de São Paulo, acho que em Amparo, e falou: olha, Tá? o que eu encontrei na gôndola. Eu falei: puxa, que bacana. Então tá rompendo aí barreiras mesmo, fico feliz de verdade. Legal. Deve ser o supermercado Guarani, lá de Amparo, que a gente tem Ah, é, entendi. um contato legal. Que legal. Bom, Fabi, oficialmente bem-vindas. Muito Para que eu estava me apresentando aqui, porque acho que talvez algumas pessoas não me conheçam, mas sim. rapidamente, eu sou a Bruna Falani, sou consultora, tenho ajudado meus clientes a desenvolver ou proporcionar uma melhor experiência de compra. Tenho ajudado também no desenvolvimento de CRM, tanto do ponto de vista estratégico quanto profissional, que é um tema que a gente tem muita oportunidade para desenvolver aqui no Brasil. E também sou produtora de conteúdo, então tenho tentado, através das redes sociais, das diferentes redes sociais, compartilhar informação sobre relacionamento, sobre experiência de compra, para que a gente possa evoluir e aprender juntos, para que todo mundo ganhe, né? As empresas e os clientes. Hoje a gente está aqui no Cada Caso um Case, que é um projeto que eu comecei no início do ano. A ideia é justamente trazer pessoas incríveis, marcas incríveis como a Fabi, a Água na Caixa, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a empresa, conhecer sobre a marca, entender os desafios, enfim, estamos aqui para aprender, é uma troca mesmo. E hoje eu estou aqui com a Fabi, muito feliz. É um orgulho por ser uma marca local, é um orgulho por saber que tem uma mulher aí também liderando o negócio. E porque eu conheci a Fabi nos bastidores, é uma pessoa incrível, então estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Eu espero que vocês gostem do nosso papo, eu tenho certeza que sim. Então, Fabi, bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você para a gente começar a nossa conversa, pode ser? Pode ser, claro, Bru, muito, muito feliz, orgulhosa também de estar conversando com você, de receber esse convite. Falando sobre mim, brevemente, eu tenho profissionalmente uma experiência de 8 anos na P&G, na Procter, trabalhando com marcas muito, muito legais. Depois eu passei rapidamente pela Amazon,
fiquei lá durante 6 meses e desde então vai fazer 3 anos que eu estou 100% dedicada ao projeto da Água na Caixa. E acho que isso profissionalmente, pessoal, eu sempre me apresento de forma rápida como filha mais velha, de 3 filhos, que já diz muito sobre mim, essa vontade de resolver o problema dos outros, querer arrumar a vida de todo mundo. Então, eu preciso de um negócio grande, de um negócio muito bem sucedido, porque eu tenho muita gente para cuidar. Tenho a minha família, tenho meus amigos, quero ter muitos filhos, então eu preciso de um negócio muito bem sucedido. E tem um grande parceiro, que é o Bruno, né? Assim, de muito, muito tempo a gente já está junto, a gente namorou 10 anos, aí agora está casado há 3 anos, temos uma filha, a Sofia, pequena, e a Sofia é empreendedora junto comigo. Então, ela nasceu muito próximo do projeto da Água na Caixa. Então, profissionalmente e pessoalmente, acho que essa é a Fabi. Estou super feliz de compartilhar mais uma vez um pouco da história da Água na Caixa. Que legal. Eu tenho certeza que a Sofia vai se orgulhar do trabalho da mãe. Obrigada. Fabi, parabéns pela sua história. Eu queria que você começasse a contar como que surgiu a ideia da Água na Caixa, como que foi. Acho que isso pode ser interessante. Lógico que não é sempre que a gente tem essas boas ideias ou essas oportunidades, mas acho que é importante contar a história para que as pessoas conheçam e entendam como que aconteceu tudo, pode ser? Perfeito, lógico, com o maior prazer. Eu acho que vale a pena as pessoas colocarem atenção em 2 pontos nessa história que eu vou contar. Uma é a vontade de encontrar algo para ser o meu negócio. Ou seja, eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio próprio. Vi pessoas por perto bem-sucedidas e isso gerou uma vontade. Então, esse é um primeiro ponto que é importante você identificar em você. Você tem essa vontade? Se você tem, aí é uma questão que é outro ponto, de colocar atenção naquilo que está ao seu redor. Tá? Então, vontade mais atenção, a minha sensação é assim, é certo que você vai encontrar uma necessidade no meio, na sociedade onde você está, que você certamente vai conseguir atender ou com as suas virtudes como serviço, ou com um produto que você encontre e que você possa revender, produzir. Então, a história da Água na Caixa surgiu durante uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos junto com o meu irmão mais novo, que ele queria estudar fora do país e precisava escolher uma faculdade. E aí a gente fez essa aventura, eu e ele, viajamos durante 14 dias para os Estados Unidos, em Salt Lake City especialmente, numa cidade super legal. A gente foi tomar um café da manhã e eu lembro muito bem, né? Sempre tem o dia D, né? O primeiro dia D de um empreendedor, que é quando você descobre uma ideia. E aí a gente foi tomar um café, eu pedi uma torrada e uma água, né? E a pessoa me entregou uma torrada e uma caixinha branca. Bom, caixinha branca na nossa mente veio direto a lembrança de um leite, né? E eu lembro de ter falado para a pessoa que me entregou a bandeja, eu falei assim, eu pedi água ao invés de leite. E aí é a frase que eu nunca mais esqueço. Ela falou assim, this is water, boxed water. Aí, né, ou seja, para quem eu vi que meu pai tá aí, minha mãe tá aí, eu sempre explico. Ou seja, isso é água, né? Água encaixotada, água na caixa, e não leite. E aí, eu lembro que foi amor à primeira vista, Bru. Eu achei, assim, a caixinha... E não tinha marca, assim, aparente? Tinha. Boxed water. E ainda estava escrito na caixinha, Boxed water is better, que é o slogan dessa marca. É uma marca de 2009, da cidade de Big Rapids. Depois eu virei stalker, né, dessa marca. Comecei a olhar tudo que eles faziam. E aí, na caixinha mesmo, que é um aprendizado que a gente usou na Água na Caixa, eles já contavam por que na caixa é melhor. Então, estava lá explicando a pegada de carbono, explicando que a caixinha era feita, na sua maioria, de matéria-prima renovável, e que o transporte era muito mais eficiente em bobina do que pré-forma, ou seja, várias coisas boas. E aí eu trouxe essa caixinha para o Brasil. E lá mesmo nos Estados Unidos, o meu irmão está de prova e a gente tem um e-mail para provar. Eu mandei um e-mail para o Rodrigo, que hoje é meu sócio. E o Rodrigo é meu primo, irmão, a gente cresceu juntos. Nossas mães são irmãs. E perguntei para ele o que ele achava da ideia. Porque eu tinha muita experiência em projetos, em tirar projetos do papel. E o Rodrigo é um cara comercial, assim, fenomenal.
espetacular. Então, aí eu falei, Rô, você topa? O que você acha? O Rodrigo topou no mesmo dia, ele já conhecia o projeto de água na Caixa, na faculdade de design dele, ele já conhecia. E assim começou a história da Água na Caixa em 2016, Bru. Ou seja, vai fazer 5 anos agora. Uau. Que legal, que legal. E é legal você contar essa história, porque tem várias formas da gente criar e pensar no nosso negócio, mas como é bacana a gente ser surpreendido e de repente falar, puxa, acho que tem uma oportunidade aí. E eu acho que mais legal que isso é ter essa ideia no momento onde a gente está vivendo, que a preocupação com o meio ambiente é tão importante, não é criar um negócio por criar. Né? Então, eu acho que isso é super importante. Então, o nosso olhar tem que ser cada vez mais para isso, né? Se eu quiser criar um negócio, como eu posso, talvez, ter esse olhar se preocupando mais com o meio ambiente, que eu acho que a gente está precisando. Então, parabéns. Que bom que você foi escolhida. Eu acho que você tem isso você foi escolhida para poder ser a pessoa para trazer isso. Então, parabéns. Eu também sou empreendedora. Criei minha metodologia, não é fácil, mas dá um prazer enorme para a gente de saber que a ideia surgiu e a gente está trabalhando em cima disso, então é um orgulho enorme para nós. Bem bacana. E aí, quando chega no Brasil, como que é a construção disso, a construção da marca? Me conta um pouco mais sobre isso. A gente sempre conta na história da Água na Caixa, Bru, que se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vai junto. E a história da Água na Caixa, ela é exatamente contada assim. Como a gente sempre quis, eu e o Rodrigo, ir longe, ou seja, a Conceição está falando, quer que tome conta das mentes brasileiras, e é o que a gente quer, ou seja, realmente tomar conta do coração do brasileiro, de todos, ou seja, em todos os estados, todas as cidades, como água é para todos, essa é a nossa intenção. A gente falou, a gente precisa ir longe, não é ir rápido. Então, você fala, puxa, demorou 5 anos para lançar. É verdade, mas por quê? Porque a gente não quer fazer um projeto pequeno, é uma coisa grande. Então, desde o início, a gente procurou, Bruce, se juntar com pessoas que já tinham, no seu histórico, na sua experiência, histórias parecidas com a da Água na Caixa, seja com a construção de uma marca, seja com a construção de uma indústria, vamos dizer, ou seja, como é no caso da Água na Caixa. E aí a gente encontrou, acho que, especialmente nessa parte de marca, 2 pessoas muito importantes para o projeto que hoje são sócios da Água na Caixa. Uma é a Gabriela Onofre, que ela foi minha vice-presidente de marketing na P&G. Então, ela cuidou de muitas marcas, criou muitas marcas. Depois, ela foi diretora global de Sempre Live, na Johnson Johnson. E hoje, ela é CMO da Único Digital, que é de uma empresa de reconhecimento facial. E, basicamente, a Gabi nos ajudou desde o começo a desenvolver essa marca Água na Caixa, né? Ou seja, como que a gente poderia construir essa marca. E a Gabi foi a pessoa que nos trouxe o insight da simplicidade. Ou seja, ela falou, Fabi, existe uma sede, ela falava, no mercado, por marcas simples, que se comuniquem de forma simples com o consumidor, de forma honesta, de forma aberta, que tenham um produto fácil de ser explicado. Ela foi, vocês têm água, ou seja, nada é mais simples do que explicado que água. Água é água, não tem muito segredo, né? Ela falou, a única novidade que a gente vai contar para eles é que é na caixa. E por que na caixa é melhor? E outra pessoa também que nos ajudou muito foi o Eduardo Eisler, que ele foi basicamente o número 1 da Tetra Pak no Brasil. E ele fez o caso da Just Water, que a Just Water também é um benchmarking nosso dos Estados Unidos, de água envasada em caixinha. Ele teve a oportunidade de desenvolver a marca da Just lá nos Estados Unidos e depois a gente se encontrou também nessas coincidências, a gente se encontrou no Brasil. E ele, quando a gente conversou com ele, ele falou, bom, ou faz vocês ou faço eu. Falei, não, Edu, vamos fazer junto, né? Bom, vamos fazer junto. E o Edu se torna, então, nosso mentor, sócio, super parceiro e nos ajuda muito com esses primeiros passos em relação à comunicação com a Tetra Pak, que hoje é o nosso principal fornecedor, tá? Então, essa história de marca, eu sinto que ela tem muito a ver com a história
das pessoas que estão fazendo a marca por trás, né? Então, a Água na Caixa ela é uma marca simples, e quem conhece eu e o Rodrigo no dia a dia sabe que a gente é assim. Desde né, eu tenho uma história de morar em República, de ser algo que foi uma aventura. O Rodrigo é um cara, nossa, no dia a dia, ele quer ajudar todo mundo, que ele conversa com muita gente, se comunica muito bem. Então, a Gabi sempre nos ajudou a falar assim, o que de vocês, né, da Fabi, do Rô, a Água na Caixa. Então, a gente sempre procurou replicar a parte da comunicação e a parte da simplicidade, né? Que é algo que a gente fala, a gente acha que a gente tem isso como uma coisa boa e a gente quer que a marca também tenha. E depois a gente foi desenhando, basicamente, algo que a gente via de bons exemplos fora do país e que a gente queria replicar. E aí a gente entra um pouco na história da sustentabilidade, que a gente enxergou como uma demanda do mercado, Bru. Ou seja, isso não veio natural da Fabiana e do Rodrigo. Eu acho que isso é importante todo mundo saber. Puxa, eu não sou a pessoa mais correta, radical, ativista, mas eu sei que o mercado demanda esse tipo de produtos e serviços, né? Ou seja, o que eu faço? Eu falei, a gente fez isso, procurou outras marcas que já atendiam essa necessidade no mercado para poder imitar, de forma a aprender, a trazer para o brasileiro o que lá fora tinha. Então, uma marca para quem busca inspiração em sustentabilidade, que a gente sempre indica, é a Patagônia, que é uma marca de roupa, tá? De vestuário, também americana, e que hoje está no mundo inteiro. E a Patagônia tem um caso que a gente usa sempre para entender o que é a Patagônia, que eles fizeram assim. Há uns 10 anos atrás, numa Black Friday, que é onde está todo mundo nos Estados Unidos querendo vender, bater metas e tudo, eles compraram uma página no New York Times e eles escreveram assim, Don't buy this jacket. Ou seja, não compre essa jaqueta. E uma foto de uma jaqueta dele super tradicional, a mais vendida. E aí você fala assim, gente, mas como assim não compre essa jaqueta? É o oposto. É o oposto. Do que o mercado capitalista apoia, né? Ou seja, compre porque você precisa dessa jaqueta e essa jaqueta é a melhor do mundo e tudo mais. E aí eu fui aprofundar no caso deles e eles apoiam muito, 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 como primeiro pilar de sustentabilidade, a reutilização daquilo que você já tem. Seja que você já tem um casaco, seja que você já tem eu estou olhando aqui, um pote, um prato, seja uma garrafa, no nosso caso, uma caixinha de água. Então, eles foram a marca, basicamente, que nos inspirou a ter a reutilização como principal pilar de sustentabilidade da água na caixa. E eles falam assim, se você está falando de sustentabilidade de verdade, você precisa falar de reutilização. Tem que falar. Porque senão você vai estar falando só de matéria-prima, o que já é muito bom, mas você não vai estar falando do principal, que é você diminuir o consumo de novos resíduos, novos produtos, gerando lixo. Então, a história da Água na Caixa, a criação da marca da Água na Caixa, basicamente respondendo, Bru, ela foi feita através de pessoas, né? Contei do Eduardo, contei da Gabriela, e de bons exemplos de benchmarks que existem fora do país. Principalmente essa marca Patagônia, que é para nós, assim, eles falam, se furar o casaco, vem aqui, a gente arruma, a gente costura, mesmo se não for da minha marca, sabe? Então, a gente fica pensando aqui coisas que a gente pode fazer um dia, até para arrumar a sua caixinha, para você não precisar jogar ela fora um dia. Então, é um pouco assim que a gente criou a marca. Que legal. Aliás, só um parênteses, eu e a Fabi, a gente se conheceu porque o primeiro produto que eu conheci foi a Just Water, e eu publiquei, exato. E uma pessoa em comum, né, o Felipe, nos colocou em contato e falou, tem água na caixa, e aí eu conheci a Fabi, maravilhosa,
E estamos Exato. aqui hoje. Bem legal. Outro ponto importante, acho que isso que você está falando dessa inspiração, né? Não é cópia, é uma inspiração que a gente pode ter em outras marcas. É, eu digo, eu faço cada caso um case, Fabi, tentando trazer pessoas de diferentes segmentos, porque justamente eu acredito nessa questão de inspiração. Puxa, deixa eu ver o que o outro está fazendo, que de repente não tem nada a ver com o meu segmento, mas tem uma coisa que eu posso pegar e fazer sentido para aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, esse olhar mais amplo eu acho que é super importante. E também esse cuidado de que, bom, é lógico, eu quero criar um negócio para vender, para crescer, mas não necessariamente eu preciso fazer como todo mundo faz. Então, esse exemplo da Black Friday que você deu, eu acho ótimo, porque é o momento onde a gente quer vender o que tem e o que não tem. E trazer exemplos como esse é para mostrar que existem outras formas, existem nichos, que eu acho que é importante, a gente às vezes fica apegado à massa e a gente tem formas de pessoas querendo consumir os nossos produtos que às vezes a gente não está atingindo. E um ponto super importante que você tocou, que eu acho que não é zero moda, é real mesmo, é essa questão do consumo consciente, que a gente vem aprendendo a cada vez mais no Brasil, né? A gente está aprendendo com o mundo, mas no Brasil a gente já vê um movimento importante de roupas. Então a gente vê muito essa quebra de barreira de comprar roupas usadas, né? Então, que é um passo que eu acho que no Brasil foi difícil, tinha um preconceito e que as coisas estão acontecendo mais e que vai ser muito importante. Então, eu não sei se você quer falar um pouco mais sobre essa questão do consumo consciente, porque eu acho que é importante não só como marca, como empresa pensar, mas também como consumidor a gente entender um pouco mais sobre isso. Perfeito, Bru. A gente tem escrito na nossa caixinha que nós apoiamos o consumo consciente, ou seja, quanto mais você reutilizar essa caixinha, mais a gente vai amar você. E aí eu lembro que quando a gente estava na fase de captação de investimentos, os investidores sempre nos perguntavam, bom, tudo bem, assim, é muito bom isso, mas e as vendas, né? Ou seja, e o resultado econômico da empresa, né? E eu e o Rodrigo, a gente sempre colocou de duas formas muito, muito honestas. Uma é que o que a gente está fazendo não é algo de curto prazo. Ou seja, não é uma empresa para ser bem sucedida em 2021, em 2022. Ou seja, é uma empresa para para durar muitos anos. Ou seja, enquanto for necessário consumir água envasada, a água na caixa vai estar trazendo a melhor solução, a alternativa mais sustentável. Então, isso é para durar muito tempo. Então, eu não posso pensar numa solução, numa comunicação, só para o ano de 2021. Eu preciso estar me comunicando com as futuras gerações. Eu preciso estar me comunicando com quem está entrando agora no mercado consumidor, ou seja, com crianças, né? E aí a gente está falando de algo que vale, a meu ver e do Rodrigo, vale muito mais do que unidades vendidas, que é espaço no coração do consumidor. Ou seja, isso, eu acho que a escola que eu tive na P&G, ou seja, nada vale mais do que esse espaço. Ou seja, tem um espaço na gôndola, tem o share de mercado, tem a leitura da Nielsen, ou seja, tem um monte de coisa que podem ser usadas para mensurar o valor de uma empresa, né? Mas poucas valem tanto quanto o espaço no coração do consumidor. E o consumidor hoje, e a gente explicava sempre isso para o investidor, o consumidor hoje, ele está preocupado, basicamente, com o futuro da vida dele, ou seja, das próximas gerações. Se a sua marca, se o seu negócio não está se comunicando com o consumidor através desse assunto, né, do futuro dele, eu sinto que que você está criando assim, ele está preocupado com isso, mas você não está falando disso. Puxa, ele basicamente vai procurar outra empresa que está falando sobre esse assunto que ele está interessado. Então, pode ser Está que você... falando e está praticando, né, Fabi? Acho que Exatamente, está trazendo essa solução prática.
Mas pode ser, e eu sempre falo isso, que o seu produto ele não é a solução do planeta. E a água na caixa não é a solução total do planeta, mas ela é a solução de um produto, ou seja, de uma necessidade que é beber água sempre que você precisar consumir, ou seja, principalmente fora de casa, num café, num bar, num restaurante, num hotel, numa escola, em vários lugares onde você precisa consumir. Mas eu acredito que quando a gente fala de futuro, ou seja, se você quer que a sua empresa esteja presente para o seu filho assumir essa empresa um dia, para você poder abrir um IPO um dia, para você poder fazer um M&A, um Venture Capital, ou seja, você está pensando nessa empresa de forma grande no futuro, você precisa se comunicar com os consumidores do futuro. E os consumidores do futuro estão preocupados, basicamente, com o consumo consciente, com a manutenção da vida no planeta. Então, Perfeito. acho que a água na caixa, a gente fala, nós não somos perfeitos ainda, ou seja, tem muita coisa a percorrer, até mesmo na nossa caixinha, a gente fala que ela é 82% renovável, ou seja, 82% feito de plantas, e que a gente não vai parar enquanto não for 100%. A gente está sempre em busca de alternativas ainda mais sustentáveis. Eu acho que a gente tem que dar sempre o primeiro passo, né? Ou seja, não fica procurando já uma solução perfeita, que é aquela coisa que o perfeito é inimigo do bom. Aí talvez você vai ficar parado, entendeu? Mas a gente acredita muito que a gente precisa ter esses dois pontos, ocupar um espaço no coração do consumidor e trazer alguma solução que atenda a essa necessidade do mercado por uma solução mais sustentável, alguma coisa que resolva alguma pequena necessidade no dia a dia do consumidor, tá? Que É lindo assim. isso. Você sabe que eu venho falando muito de que essa frase ou essa busca por fidelidade do consumidor, a fidelidade ela não existe propriamente. Ela existe a escolha do consumidor em consumir a sua marca, ou comprar o seu produto, ou escolher a sua loja naquele determinado momento. E se você tiver valores e atributos que façam sentido além da ocasião, provavelmente ele vai te escolher. Né? Então, a fidelidade existia quando a gente não tinha opção de escolha. Então, era uma falsa fidelidade. Hoje, e cada vez mais vai ser necessário essa questão do propósito, né? Porque antes a gente via escrito na parede lá, né? A empresa tem uma missão, tem valores, mas que nem sempre era praticado, né? Nem sempre condizia com aquilo que a empresa aplicava. E hoje em dia é muito importante isso que você está falando, de que as pessoas vão não só escolher a sua marca para consumir, mas a sua empresa para trabalhar também, a partir do propósito que você tem e está praticando. Então, isso é super importante a gente trazer aqui, porque começar assim já é lindo, mas a gente sabe que tem os desafios como você falou, não dá para ser perfeito 100%, mas existe uma vontade de fazer, uma vontade de querer. Então, eu acho que o consumidor hoje já tem muita informação, já consegue discernir aí o que você está falando. Então, é importante que você comunique e comece a demonstrar que você está praticando. Ninguém começa perfeito, é impossível, mas ele consegue entender quando você está nesse caminho, nessa busca, né? E dá para perceber, não só pela sua fala, mas quando a gente vê a embalagem, depois queria que você mostrasse a caixinha, ver a embalagem, do quanto vocês são preocupados com isso e quanto na embalagem vocês têm uma transparência de mostrar realmente o que é o produto e quais são os benefícios quando você compra, não só para ele, porque água, né, por si só já é um benefício maravilhoso, mas para o ambiente, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa aproveitar esse exemplo que vocês estão trazendo de como eu me comunico na embalagem, né? Tá bom. A gente evoluiu, né, Fabi? A gente tinha aqueles produtos que tinha escrito bem pequenininho, então a gente não conseguia ler o que era, ou Exato. temas, ou palavras difíceis que para o consumidor, o que você está me dizendo, eu não consigo entender. Então, a água na caixa traz essa facilidade, essa simplicidade
de que você vai ler e você vai entender o que você está consumindo, vai entender o que a marca está propondo, né? Isso é super importante. Como ser simples. Isso é super Isso. importante. Tem algumas coisas que você falou que, assim, sempre nos deixaram encantados. Um desses, essa coisa da fidelidade do consumidor e da fidelidade relacionada à pessoa que vai trabalhar na sua empresa. No começo, a gente falava assim, essa coisa de melhor empresa para trabalhar, ou seja, bom, é coisa de empresa grande, né? A gente, sou eu, o Rodrigo e mais 2 estagiários. Não é para nós essa história de cultura, tudo mais. É assim, Bru, é para toda empresa. Essa coisa de cultura, essa coisa de você criar um ambiente saudável, de você atrair pessoas através do propósito, como você falou, é cada vez maior em relação às pessoas que você vai contratar também. Ou seja, não importa se você precisa contratar 100 pessoas por ano, como uma empresa, uma multinacional, alguma empresa grande, ou se você precisa contratar 2 estagiários, como a Água na Caixa começou. Você não pode se dar ao luxo de falar, agora eu vou contratar 2 estagiários mais ou menos, mas quando a Água na Caixa for uma empresa grande, aí eu vou contratar os melhores estagiários que tem no mercado. Não, você precisa desde o início, de novo, se você quer construir uma empresa grande, boa, que dure muitos anos, você precisa começar bem do começo. Então, é desde o começo que você precisa realmente ter claro essa ideia de objetivo, de propósito, do que você está buscando, porque desde o início você vai encontrar tanto consumidores quanto funcionários, parceiros fiéis à sua empresa. Tá? Então, isso eu quis falar porque eu sofri na pele e não consegui contratar, e a gente falou, porque a gente está se comunicando pouco com o mercado de trabalho e não só com o mercado de consumo. Né? Então, isso é uma coisa que eu achei legal. E outra, que você usou a palavra transparência, e a gente falava assim, bom, então vamos fazer o seguinte, já que nós somos a única marca do mercado que tem uma embalagem que não é transparente, vamos ousar na transparência de todo o resto. Ou seja, para a gente trazer essa transparência de alguma forma para o mercado e para o consumidor. Então, a gente fala que nós somos a marca mais transparente de todas do mercado de água. A gente só não tem a caixinha transparente, mas na comunicação, nas informações da caixinha, com o consumidor, em relação à sustentabilidade, de falar, por exemplo, que dentro de casa, a água na caixa não é a melhor opção, Bru. A gente sempre fala isso. Ou seja, sempre que você precisar consumir água, é fora de casa. Dentro de casa, a solução mais simples e mais sustentável é o filtro. Ou seja, é o filtro de barro, o filtro da geladeira, o filtro Europa. Até sempre falo do filtro Europa, que é de uma amiga nossa, da Manu. Ou seja, eu preciso ser honesta. Ou seja, eu preciso falar de forma transparente com o meu consumidor. A água na caixa ela vai solucionar um problema, uma necessidade sua, principalmente fora de casa. Quando você está de novo num restaurante, no hotel, num bar, num café, você vai pedir um café e uma água. Perfeito, aí sim a pessoa vai te trazer uma água na caixa e um café. E você vai ser positivamente surpreendido, não só com a experiência do café, que hoje em dia a gente tem os melhores no Brasil, mas agora com a experiência de beber água também numa caixinha, uma caixinha com design, com arte, com um conhecimento que você vai poder consumir. Você pediu para eu mostrar a caixinha. Então a gente se comunica de forma muito clara, assim. Parece que eu estou conversando com o consumidor, sabe, Bru? Então, beber água deveria ser simples, hoje ainda não é. Então, a gente acredita que nessa hora a gente atrai a atenção do consumidor. Puxa, deveria ser simples, não é? E um dia essa simplicidade nossa vai levar água para todos, que é um projeto que a gente tem de facilitar o acesso à água. Aí depois a gente fala dos pilares da sustentabilidade, ou seja, é reutilizável, e quanto mais você reutilizar, mais a gente vai amar você. Ter essa comunicação de carinho, de amor. Quem não gosta, né, Bru? De ser de amor. Quem não gosta dessa atenção? Todo mundo gosta, é uma coisa do ser humano, né? Aí a gente fala, comece escrevendo o seu nome aqui. Então, esse é o primeiro passo. A gente fala de pequenas mudanças de hábito para realmente você se tornar uma pessoa mais sustentável. É de pequenas mudanças, não é mudar a sua vida toda de uma hora para outra.
A gente fala que é de 82% renovável, então a gente explica que a caixinha ela é feita 82% de plantas, e plantas são matérias-primas renováveis na natureza, é aquilo que você extrai e você consegue repor, e aí só usando para as pessoas entenderem, como exemplo, a garrafa de plástico, a latinha de alumínio e a garrafa de vidro, as três são 0% renováveis. São matérias-primas que você extrai da natureza e você não consegue repor. A bauxita, o petróleo, a sílica, ou seja, não dá para você repor essas matérias-primas. Então, é aí que está a grande diferença da água na caixa para as outras soluções. Ser reutilizável e ter 82% da matéria-prima renovável. E, por último, ela é 100% reciclável. E a gente fala, bom, se você não quiser reutilizar, pelo menos, então, jogue ela, descarte ela corretamente. Tá? Essa é a nossa comunicação. Depois tem o QR Code para ir para o Instagram, tem o selo do I Am Green, que é do plástico verde da caixinha. E daqui a pouco vai ter novidades. Até o final do ano, a Água na Caixa vai ser a primeira marca de água mineral com um produto 100% carbono neutro. Então, até dezembro vai ter esse selo também do carbono neutro, que é isso, a gente nunca está parado. Está sempre procurando coisas novas que a gente pode trazer para o consumidor. Que bom. E importante que conforme, eu acho que quanto mais vocês ganharem relevância, mais o consumidor vai aprender sobre o que é reutilizar, o que é reciclar. Porque às vezes são coisas que a gente não tem acesso a uma explicação de forma simples, e eu estou dizendo a gente, Sim. a massa, né? Exato. E às vezes traz uma forma de a empresa tal está reduzindo carbono, mas o que significa isso exatamente, né? Então, trazer essas informações na embalagem ou na comunicação permite que o consumidor entenda mais, aproxime e aí vai conseguir entender o quanto ele está contribuindo de fato, né? Eu acho que é super importante isso. Bru, tem uma coisa tão simples que é assim, por que o mercado vegano, por exemplo, está crescendo tanto? Isso está 100% relacionado com essa coisa do carbono, né? Da pegada de carbono, do efeito... Pegada de carbono está super relacionado com o efeito estufa, que é o que, de forma informal, é o aumento da temperatura no planeta, que traz consequências ruins para a nossa sobrevivência no planeta. E aí, que é uma coisa muito legal de entender? Sempre que a gente trabalha com produtos que tem na sua base plantas, ao invés de eu estar emitindo gás carbônico, que é o que a gente acaba fazendo nas indústrias e nas empresas, ou seja, tudo que eu preciso produzir, criar, a gente acaba emitindo gás carbônico. Só que a natureza, como ela é sábia e ela sempre ensina para nós, a natureza é o contrário. Sempre que a natureza está produzindo, criando, a natureza está consumindo gás carbônico, que é o processo que a gente aprendeu na escola na fotossíntese. A fotossíntese. Você consome gás carbônico e transforma aquilo em oxigênio. Então, essa é a forma mais simples da gente entender por que o mercado de comidas baseadas em planta está crescendo, bebidas baseadas em planta está crescendo, e agora até de embalagens baseadas em plantas está crescendo. Porque, na verdade, é uma necessidade nossa mesmo, do planeta, de transformar as nossas soluções, as nossas necessidades em algo mais equilibrado, vamos dizer. Ou seja, de algo que está equilibrado com a natureza. É algo que você consome e você consegue repor. Quando você repõe, a natureza continua fazendo essa transformação. Então, eu acho que são coisas, como você mesmo falou, que é legal. A gente sempre comunicando, conversando, para que a gente aprenda mesmo em casa. Por que é legal você ir consumindo? E não é assim, de um dia para o outro, não pode mais, pelo menos a visão da água na caixa, não pode mais nada que seja de origem animal, não pode mais plástico, não pode mais alumínio. Não é assim. São pequenas mudanças no dia a dia, porque a gente acredita que uma mudança só se torna um hábito. Isso é muito legal também, Bruno, uma coisa que a gente entendeu. Uma mudança só se torna um hábito se ela for prazerosa, se ela gerar prazer.
Perfeito. Isso envolve 100% de todas as empresas, ou seja, todo mundo quer que o consumo do seu produto ou do seu serviço seja um hábito. Você quer que aquilo seja consumido sempre, não só uma vez. Se você quer que o consumo do seu produto ou do seu serviço seja um hábito, aquilo precisa ser prazeroso para o consumidor. Ele precisa gostar de conversar com você. Ele precisa gostar de consumir o seu produto. Ele precisa sentir que aquilo faz bem para ele e faz bem, talvez, também para o meio ambiente. É que é difícil em serviço a gente ter essa visão. Mas é bom que tenha sempre o prazer envolvido na pessoa, no indivíduo e no meio. Então, a Água na Caixa está tentando sempre trazer essa solução como uma nova forma de beber água, prazerosa, além de sustentável, descolada, instagramável, tudo isso que a gente sempre fala. Então, são pequenas coisas que a gente vai descobrindo durante a jornada empreendedora. E eu acho que é uma forma de demonstrar que essas coisas que, em teoria, talvez o consumidor ache ainda chato falar, vocês estão trazendo de uma forma diferente, isso que você falou, de ser cool. Então, põe seu nome, né? Eu acho que isso traz uma vontade de consumir, uma vontade de ter, que é legal, são diferentes formas que eu posso ser cativada. Pode ser pela questão ambiental, pode ser porque é cool, e tá tudo bem. O importante é que você consuma, né? O importante é que você goste da nossa marca. Não tem uma definição, uma forma de cativar. Mas eu acho que isso ajuda a inspirar o que outras marcas ou outros consumidores se inspirem. Eu acho que isso é o mais importante, né? Fabi, eu queria que você falasse, a gente comentou um pouco sobre a história, como começou, falamos muito sobre o consumo consciente, que eu acho que é super importante. E eu queria que você contasse, você já deu algumas pinceladas, mas queria que você falasse onde que a gente encontra água na caixa, né? Acho que é super importante isso que você falou, estar mais fora do que dentro, mas estão no supermercado, você vai falar um pouco mais disso, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa estratégia. Perfeito, perfeito. A gente sempre pensou num ambiente de vendas onde não fosse só vendas, ou seja, onde a pessoa estivesse comprando água na caixa e vivendo uma experiência junto. Então a gente falou, onde que se vive normalmente uma experiência? É fora de casa, quando você vai passear. Então, hoje a gente separa o mercado da água na caixa no mercado on-trade e off-trade, né? O on-trade é fora da gôndola e o off-trade é na gôndola. Só que a água na caixa ela foi lançada no meio da pandemia. Foi quando, ou seja, as coisas aconteceram, deu certo, e a gente estava vivendo a pandemia, onde as pessoas estavam em casa, ou seja, 100% em casa. E a gente, então, foi uma solução que a gente encontrou, entrar nos varejos, porque é onde as pessoas estavam consumindo água. E o que a gente descobriu quando a gente entrou no varejo, que é uma coisa que a gente não sabia? Que ainda muitas pessoas consomem água de 500 ml ou menos para casa. Ou seja, de certa forma é uma comodidade que essas pessoas têm. Muito provavelmente são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, mas existe. Então, os varejos falaram para nós, olha, a gente entende a estratégia de vocês, mas a gente vende muita água de 500 ml ou menos. Então, existe uma fatia do mercado para que o consumo dessas pessoas seja mais consciente, seja mais sustentável. Ela vai poder continuar comprando esses tamanhos, 500 ml ou menos, mas de forma mais sustentável. Então, uma coisa que era uma solução momentânea passou a ser uma solução estratégica para água na caixa. Então, hoje você vai encontrar água na caixa nos melhores varejos do Brasil, ou seja, tanto Pão de Açúcar, a gente está no Marché, no Oba, no Mambo, no Irota, a gente está entrando agora no Carrefour, a gente está no Zona Sul, no Rio, no Big Lar, em Cuiabá, no Ipo, no Sul, ou seja, tem vários varejos, por quê? A gente percebeu que existe um consumidor que também precisa de uma solução, uma alternativa mais sustentável para consumir água em embalagens de 500 ml ou menos, tá? Então, essa é uma parte da nossa estratégia. Agora, aonde está assim, o nosso coração, a nossa mente, a nossa cabeça? Realmente no on-trade, que é onde a pessoa senta
Bru, e pede uma água. E ela pede uma água sem saber a volumetria, o tamanho dessa água. Ela pede uma água sem saber a marca. Ela pede uma água sem saber o preço. E ela pede uma água basicamente sem saber a qualidade daquela água. Se é alcalina, se tem baixo sódio. Ela pede uma água, uma salada e uma água, um vinho e uma água, um café e uma água. Ou seja, então, ela não sabe nada. Esse é o local ideal para a água na caixa ser servida. Porque além de ser uma água, uma marca legal, onde a pessoa vai poder ter uma comunicação, ela vai entender por que a água na caixa é melhor, de ser mais sustentável. Além de tudo isso, a gente acredita que a água na caixa é uma experiência muito mais legal do que uma garrafinha de plástico. Ou seja, não tem comparação. Quando a gente brinca que a gente vai vender água na caixa, a gente leva uma garrafinha de plástico junto e coloca as duas em cima da mesa. Você fala, tem essa e tem essa. Ele falou, tá bom, eu já entendi, é muito mais legal, mas vamos conversar um pouco mais. Então, a gente acredita que, além de tudo isso, a experiência de você beber uma água na caixa, ela é inovadora. E o consumidor, hoje em dia, quando ele sai de casa e ele escolhe um bar, um restaurante, um café, um motel, ele está procurando algo novo. É isso que ele está pagando também por essa experiência. E a gente falou que até hoje a água dentro desse mercado, ela de certa forma foi deixada de escanteio, vamos dizer. A água é água na garrafinha e tudo bem. No máximo, as pessoas mudavam o rótulo, né, da garrafinha para ser do próprio local. E agora a gente está trazendo uma marca, um produto que pode agregar nessa experiência. Quando você sai de casa. E essa coisa do instagramável, por exemplo, Bru, eu achava meio assim, não sei se é isso mesmo, se a marca tem que ser instagramável. Hoje, eu sou a maior apoiadora e fã da sua marca, do seu produto ser, sim, instagramável, tiktocável, eu não sei como que faz, seja, mas que ela incentive e ela convide o consumidor a compartilhar o seu produto e o seu serviço. Não sei como seria em serviço, mas é assim. Hoje, o maior canal de comunicação da água na caixa, pode ter certeza absoluta, são pessoas, são consumidores que encontraram a água na caixa e compartilharam. Não tem nenhuma propaganda hoje melhor da água na caixa do que os amigos da água na caixa, os seguidores da água na caixa, os consumidores da água na caixa que postam falando, já bebeu água hoje? Já conhece a água na caixa? Já bebeu água na caixa? E nisso ele marca a água na caixa e os amigos dele conhecem a água na caixa. Bru, isso é sério. Eu tô falando assim, não importa. Tem 12 pessoas ouvindo a gente agora. É sério, é real. Ou seja, é a melhor forma de você fazer propaganda hoje é através desse compartilhamento orgânico, tá? Então, eu super sou apoio e falo de quem passou no dia a dia, na prática mesmo, aprendendo com isso. E a gente está cada vez mais procurando formas de convidar as pessoas a compartilharem o nosso projeto, a água na caixa. Excelente. Márcia está dizendo que já vai comprar no Rio. Exato. Boa. Então, a gente está basicamente em todos os varejos assim, mais conhecidos. A gente está entrando no Carrefour agora. E se a pessoa está em algum local onde não está no varejo, você pode comprar pela Amazon. O link está na bio da Água na Caixa. E a gente já está em restaurantes muito legais, principalmente aqui em São Paulo, que é onde a gente está começando, que a gente tem essa visão de começa pequeno, faz bem feito, aí cresce um pouquinho, faz bem feito, cresce um pouquinho, faz bem feito, sempre fazendo bem feito. Então, a gente está em restaurantes muito legais aqui, por exemplo, no grupo da Renata Vanzetto, que é um case super legal aqui em São Paulo, que é o Me Gusta, o Muquifo, o Miado, o Matilda, que são super descolados. O grupo do Mani, que também tem a Padoca do Mani, a Gold, que é um café super legal no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. E crescendo, ou seja, em pouquinho, em vários restaurantes, em vários cafés
aqui em São Paulo. Então, a ideia é que você seja surpreendido positivamente na próxima saída com os seus amigos, com o pessoal do trabalho, com o namorado, o marido, que você seja surpreendido com uma caixinha a hora que você pedir uma água no restaurante. Vanessa está aqui falando. Quando eu te conheci lá atrás, eu escrevi para ela e falei: Van, precisa levar água na caixa, precisa estar no Fazano. E ela falou: a gente já está conversando. Então, super legal essa conexão. Van, bem-vinda. E o que Olá, eu no acho que Raipoke. você está querendo. Ah, desculpa. Não, a Mandy falou que comprou no Raipoke. O Raipoke também é um cliente super querido. Ah, legal. E eu acho que o que você está querendo trazer num primeiro momento é esse encantamento que você teve lá nos Estados Unidos quando a pessoa recebeu a caixinha, né? Exato. Nessa minha conversa e desenvolvimento de CRM ou de relacionamento, de como eu me relaciono, como as marcas se relacionam com as marcas dela, conseguir encantar seu cliente hoje é o maior desafio, né? E o CRM tem essa construção de que você vai se relacionar de diferentes formas. Então, a primeira vai ser esse encantamento que você está dizendo, porque num primeiro momento é água, né? Então, eu quero uma água. E quando chegar algo diferente, puxa, já ganha ali. E aí começa um outro tipo de relacionamento, porque agora eu já conheço, então como agora eu vou continuar o consumo, me relacionar com essa marca. Então, acho bem bacana isso que você está falando e que a gente viveu em alguns mercados. Então, por exemplo, como cafés, que era commodities, né? Era Exato. simplesmente um pó e que, de repente, cápsulas trouxe aí uma revolução para o mercado. Né? E por que não revolucionar a água, né? Então, eu acho que água é água, mas a embalagem ou a forma como você proporciona essa água pode se diferenciar e eu acho que a água na caixa é um exemplo. Então, parabéns. Eu espero que muitas pessoas sejam surpreendidas pela água na caixa. Eu realmente sou fã, consumidor e fã. A Fabi, a gente dá para perceber o amor que ela tem pela empresa, o amor que ela tem pelo produto e o quanto ela quer, o quanto eles querem que a marca seja amada, né? E isso não tem preço, né, Fabi? Não tem. É isso. Além de investimentos, essa relação que o consumidor tem de comprar a marca porque ele entende o propósito é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu Muito torço obrigada. muito, tenho certeza que vai ser muito de longo prazo, é isso que você está falando, de pouquinho em pouquinho. Mas Isso. eu tenho certeza que a Sofia, o Bento, a Ana Clara serão aí consumidores e fãs da marca. A gente está fazendo isso por eles, né, para deixar o mundo melhor. E eu tenho muito orgulho de conhecer você, respeito muito o trabalho de você, estou muito feliz que você está aqui e estou vendo que as pessoas que estão participando também estão gostando. Depois o vídeo vai ficar gravado, então muita gente vai assistir para que a gente possa reverberar cada vez mais, não só a marca, mas como o propósito, que eu acho que é super importante. E, Bru, acho que você falou tanto da água na caixa, tanto de nós, eu acho, no mínimo, eu preciso dizer que a experiência que você tem e o trabalho que você está fazendo hoje de ajudar outras marcas a criar essa jornada do consumidor de uma forma flawless, ou seja, leve, que seja natural, ajudando a explicar para o seu consumidor por que é melhor, ou seja, dando importância para o consumidor, conhecendo ele. Eu lembro na nossa conversa como você trouxe insights importantes para a gente colocar mais atenção no consumidor, como ele vai consumir o nosso produto, é fundamental também para quem está começando um projeto. Acho que não tem tamanho, de novo, não importa se é pequeno, médio ou grande. Foi muito bom para nós poder ter conversado com você, ter aqueles insights de mercado, de gôndola, coisas que a gente não estava imaginando. Então, também, para nós é muito relevante, muito importante. A gente agradece muito o canal de comunicação aberto que você sempre se dispôs a deixar com a gente. E eu acho que o fato da gente estar conversando e você estar fazendo essas lives é de utilidade pública, ou seja, para toda essa turma empreendedora nova. E a gente faz questão também de compartilhar tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil da Água na Caixa, para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa conversa. Então, Obrigada. muito, muito obrigada pela oportunidade.
Imagina, eu tento praticar aquilo que eu digo, né? Então, como você comentou, como a gente comentou da importância de compartilhar informação, de ser simples, a escolha da live no Instagram, por exemplo, de ser ao vivo, de ser algo mais informal, é para que seja uma conversa simples. Você poderia trazer um PowerPoint aqui maravilhoso, explicar, Sim, mas de outra forma, eu quero que as pessoas se inspirem, participem, seja um bate-papo legal, para que o conteúdo de fato faça diferença, faça diferença e seja relevante para o negócio. Porque é senão fica isso. muito clichê quando eu falo foca no cliente, parece muito. Né? Então, eu tento trazer isso, mostrar para os clientes, para as pessoas que estão assistindo, como pode ser simples, como pode ser mais fácil. Porque às vezes a gente tenta complicar, ou tenta fazer perfeito, e não precisa, né? Dá para ser simples. Então, esse é meu papel, eu espero estar contribuindo. E agradeço a disponibilidade de você e de todo mundo que tem passado por aqui, porque vocês têm feito a diferença. Eu sou só um meio aqui condutor, mas vocês têm feito a diferença. Eu queria agradecer a sua participação, dizer aí, já colocaram o link da água na caixa, tá na Amazon. Isso, Comprem, consumam, compartilhem, marquem a água na caixa para que a gente exato. possa crescer e ajudar mais esse mercado. Eu fiz uma live com a Alexandra Jacob, que fala muito do mercado de wellness, de bem-estar. E ela me falou uma frase que eu nunca esqueci, Fabi. Ela falou assim: esse é um segmento que quanto mais crescer, quanto maior for, melhor vai ser para todo mundo. Então, Exato. eu acho isso super bacana. Então, compartilhem, se exibam, não tem problema. A gente vai ficar feliz de ver água na caixa aí. Fabi, Exato. queria que você desse as suas últimas palavras. Queria te agradecer pelo seu tempo, viu? Obrigada, Bru. Olha, a última coisa que eu sempre gosto de falar é que uma boa ideia não é aquela que você não conta. Uma boa ideia é aquela que você conta e ninguém acredita. Então, ó, a Sofia aí. Então, Sofia eu acho que concordou. a Sofia concordou. Então, se você tem uma ideia, ou seja, conta para todo mundo, compartilha. Não, acho que não tem mais aquela coisa do antigo de ai, não conta para ninguém, senão vão te imitar. Impossível imitar você, não existe ninguém igual você no mundo. Então, ou seja, não vai te imitar. Então, sabe, se você tem uma boa ideia, conversa com as pessoas, compartilha, porque elas não vão acreditar e no final é você que vai fazer ela acontecer. Foi isso que aconteceu com a água na caixa, tá? Então, Que eu bom. deixo sempre essa mensagem e agradeço mais uma vez a oportunidade, Bru. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu e que vai assistir. Fabi, Exato. parabéns. E Para nós. obrigada novamente, viu? Bom Obrigada a dia para você. Ótimo vocês. dia. Beijo, Bru. Tchau, Tchau, tchau. tchau.